Olá, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja muito bem nesse momento. Quero desejar a você um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, dependendo do horário que você está me ouvindo. Desejar também as boas-vindas, dar as boas-vindas àqueles que acabaram de chegar aqui. E hoje a gente vai ter um bate-papo bem interessante, muito importante, principalmente para esse momento em que a gente está vivendo, em muitos questionamentos pessoais, em muitos mergulhos nesse mundo interior que é a nossa mente, que é o nosso ser divino e dual. Hoje a gente vai estar falando sobre uma carta muito interessante, muito importante e muito até questionada no baralho cigano e temida até por alguns, que é a carta número 11, que traz uma energia muito poderosa, que é a energia da nossa consciência mental, do nosso poder da mente, da evolução mental, da nossa atividade mental. E você pode acompanhar comigo a foto que está surgindo aí na imagem do vídeo, e também acompanhando, pegando tua carta no teu baralho, você que já tem um baralho, para que você possa ver como que tá a imagem dessa carta. Em alguns decks ela vai aparecer como um chicote, e em outras vai ter a imagem de uma pessoa envolvida por um chicote, mas geralmente é uma imagem forte, não é uma imagem frágil. Isso denota a grande força e a grande energia que essa carta traz. Eu convido você nesse momento, antes de nós falarmos especificamente sobre o significado da carta, nós vamos percorrer sobre tudo aquilo que está dentro desta carta, tá? Então eu vou fazer uma pergunta para você agora. Você saberia agora definir os seus principais pensamentos? Aqueles que têm sido mais corriqueiros, aqueles que têm surgido na sua cabeça com constância, que traz para você as suas principais preocupações, os seus principais questionamentos pessoais. Hoje, quais são os seus pensamentos? Você consegue perceber os seus pensamentos ou você não tem controle absolutamente nenhum sobre eles? Você acredita que é possível ter controle sobre os seus pensamentos? Pois é, o nosso pensamento, ele nada mais é do que o acúmulo de palavras que a gente vai tendo ao longo da vida, né? Ele vai criando teias neurais e teias energéticas que vão se acumulando em formatos de palavras no nosso cérebro. E essas palavras, elas vão fixando nas nossas memórias, né? Em relação a tudo aquilo que nós escutamos das pessoas. Escutamos das pessoas que estão próximas a gente, nossos irmãos, nossos amigos, de repente um companheiro, pai, mãe, no ambiente de trabalho, enfim, em todos os ambientes em que a gente circunda, nós vamos ouvindo palavras acerca de nós. Muitas vezes palavras positivas ou negativas, né? E essas palavras, essas formas de pensamento em que vão sendo acumuladas dentro do nosso cérebro, elas vão definindo os nossos hábitos, as nossas crenças, tá? E aí é onde vem, por exemplo, os nossos questionamentos, porque nós somos seres duais, nós temos uma dualidade interna, o nosso cérebro ele é dual. Ele tem um lado, ele é dividido em um lado direito e um lado esquerdo, e que cada lado desse cérebro compõe uma série de questões, né? E entender sobre o funcionamento do cérebro da gente faz com que a gente compreenda algumas questões na nossa vida pessoal que não tem nada a ver diretamente à espiritualidade. A espiritualidade ela entra aí como um coadjuvante, mas nesse momento a gente tem aí uma atividade humana, cerebral, mental, da qual você tem controle, ou deveria ter, pelo menos. Então, nós precisamos lembrar que nós somos seres duais, né? Nós atuamos dentro de um polo positivo, um polo negativo, assim como a própria vida, né? A vida é dual, né? Já diria os sagrados Exus, não há luz sem que haja escuridão. E existe dentro de nós
essa dualidade, nós precisamos reconhecer que essa dualidade ela existe e estar em harmonia com ela também é algo extremamente importante, né? Então, o nosso cérebro, ele se traduz numa matéria, na nossa dualidade, naquilo que a gente pensa de positivo ou negativo, certo? E aí o que acontece? Muitas vezes nós somos muito vulneráveis ao que os outros falam pra gente e nós acreditamos naquilo que nos é dito. Até aquilo que nós mesmos dizemos para nós mesmos a gente acredita, e muitas vezes aquilo que dizemos para nós não é uma realidade, e sim uma ilusão acerca da forma como a gente pensa sobre as coisas. Vamos devagar um pouquinho sobre essas questões, pode ficar um pouco assim, bastante filosófico, mas a ideia é que vocês possam compreender tudo que está ligado a essa questão que a gente está trazendo aqui, que é do nosso poder da mente e a nossa consciência mental, certo? A gente sabe também que palavras, né, que estão ligadas ao nosso pensamento, como eu falei, e a nossa dualidade, elas elevam a nossa vibração ou inclusive baixam também as nossas vibrações. Por exemplo, quando a gente recebe elogios, né? Quando alguém fala assim, olha como você é lindo ou linda, como sua voz é bonita, ou como isso que você fez foi bacana, a gente eleva a nossa vibração, né? Nós nos sentimos bem, aquilo nos faz bem, nós nos sentimos capazes, poderosos. Assim também acontece quando alguém, por exemplo, fala algo ruim a nosso respeito, nos critica, nos julga, né? Traz uma palavra negativa acerca daquilo que nós somos, e isso baixa a nossa vibração de forma muito forte. O que acontece é que até que ponto nós devemos ser vulneráveis a esse externo? Até que ponto nós, por exemplo, vamos precisar estar sempre buscando, por exemplo, esse meio externo para que a gente possa manter uma positividade em nossas mentes, certo? Vou dar aqui alguns exemplos. Nós temos a grande oportunidade, muitos de nós têm essa grande oportunidade, agora nem tanto quanto antes, né, nesse momento que a gente está vivendo, de estar, por exemplo, em uma gira, de ouvir as palavras de um preto velho, de um caboclo, de um cigano, enfim. E aquele momento, aquele encontro, né, nos faz elevar a nossa vibração. Eles trabalham a nossa vibração, eles trazem palavras positivas para que a gente possa elevar a nossa forma de pensar. Só que o que acontece? Como a gente está regado de hábitos negativos, de pensamentos repetitivos, né, de questões mal resolvidas nas quais a gente não se compromete a resolver, aquilo que foi feito, aquele trabalho que foi feito energético dentro de uma gira, ele acaba. E aí o que acontece? A gente volta a viver situações de não aceitação de uma realidade que a gente está vivendo, por exemplo, e aí isso faz com que a gente acabe dependente dessa energia negativa, dependente da aceitação do externo, né? E aí a gente fica também dependente que o outro nos eleve. Então, até quando a gente vai depender do externo, né? Para que a gente se sinta elevado, para que a gente se sinta bem na vida. E aqui eu vou trazer uma frase para que você reflita. A não aceitação do que você faz você ficar na dependência do outro dizer algo que te eleve. Então, não há nada demais, assim, não é nada ruim a gente poder contar com o auxílio desses mestres, pelo contrário, é maravilhoso poder contar com o auxílio deles. Porém, a gente precisa cada vez mais assumir o poder da nossa mente, assumir o nosso poder pessoal, para que a gente possa evoluir os nossos hábitos, evoluir as nossas formas de pensamento, tá bom? O que acontece? Vamos agora falar um pouquinho sobre a questão dos hábitos, né? Os hábitos, eles são, como eu falei desde o começo, eles são muito definidos pelo que acontece no nosso passado, né? Pelas nossas ações repetitivas. Porque assim, nosso cérebro, ele tende a levar para um hábito tudo aquilo que a gente repete,
né? Então ele economiza energia, ele tende a economizar energia, fazendo com que aquilo que a gente faz corriqueiramente vire algo mecânico. Isso você pode ter exemplos vários. A gente não pensa enquanto a gente está escovando o dente, a gente não pensa muitas vezes enquanto a gente está escolhendo uma roupa ou vestindo uma roupa ou mastigando uma comida que a gente precisa comer, porque já virou algo mecânico, já virou um hábito, né? Então, toda vez que a gente precisa aprender algo novo, o nosso cérebro ele despende energia, né? Então, ele faz com que a gente tenha uma ação consciente sobre algo, tá? Guardem essa informação, porque ela vai ser importante lá, um pouco mais lá na frente. Então, voltando para cá em relação à questão dos nossos pensamentos, eu vou trazer uma outra frase também para que você reflita sobre isso, né? Quando a gente está muito voltado para o passado, a gente tende a ficar muito preso a energias negativas, né? E aí eu vou agora trazer uma frase para que você reflita. Toda lembrança do passado, que ela é recorrente, corriqueira, que ela vira como se fosse uma persistência em termos de ficar sempre vindo à sua mente, né? Ela tá trazendo aí um não reconhecimento das grandes vantagens e probabilidades que você pode ter no hoje, né? As grandes vantagens e probabilidades de você se elevar hoje, de você evoluir agora. Então você fica o tempo inteiro voltando para o passado, e esse passado pode ser uma culpa, esse passado pode ser algo que você não aceita, pode ser uma perda que você ainda não assimilou em relação a alguma questão na sua vida, ou um emprego, um relacionamento, né? Um não que você recebeu e você fica ali martelando aquele pensamento repetitivo. Então isso faz com que você fique levando a sua mente sempre para o passado, né? Para algo que não foi bom, para algo que você viveu e que não foi satisfatório, né? Às vezes até uma boa lembrança pode se virar algo negativo, porque é como se você ficasse sempre recorrendo àquela lembrança do passado e não vivendo o seu presente, né? Não aceitando o seu momento presente. E aí a gente vai fazer uma grande assimilação. Velhos pensamentos, eles são igual à energia negativa, tá? E toda energia negativa, ela nos gera estagnação em todas as áreas da nossa vida. Então é importante a gente perceber e ter, volto para a primeira pergunta que eu fiz para você. Qual é o seu pensamento agora? Você sabe definir quais são os seus pensamentos agora? Então é importante perceber se você de repente não está aí preso a alguma lembrança recorrente do passado, atraindo energias negativas para você através dos seus próprios pensamentos, né? É importante a gente pensar sobre isso e começar a questionar quais são as coisas que eu acredito. Qual é o poder que eu estou dando para essas coisas que eu acredito? Será que essas coisas que eu estou acreditando, elas são reais? Ou é apenas um julgamento da minha parte e que não tem tanta consciência assim, tanto a respeito de mim mesmo, quanto também a respeito do outro? Muitas vezes nós entramos em um processo negativo de julgamento do outro, em que a gente fala, por exemplo, em uma situação que a gente vive numa discussão, né? Alguém discutiu com você ou teve um comportamento que você reprovou. E aí você chega para você mesmo, para outra pessoa e fala, nossa, como fulano é negativo. Nossa, você está sendo extremamente negativo nessa sua forma de agir. E aí você acaba questionando e julgando o outro como um ator, único ator daquela situação negativa. Quando a gente entra nesse julgamento, nós estamos sendo tão negativos quanto, porque quando a gente está no positivo, a gente pode até perceber o negativo do outro, mas a gente não vai entrar no julgamento, a gente não vai entrar no questionamento da verdade do outro, e a gente vai simplesmente aceitar o outro como ele é. E a gente não vai interagir com aquilo. Então, às vezes parece assim muito difícil, mas quando você compreende a sua forma de pensar e você compreende a forma de pensar do outro, você para de sofrer e você para também de julgar o outro, de interagir com a negatividade do outro. E aí vem uma grande questão. Às vezes a gente sofre muito
em ver alguém que a gente ama sofrendo, não é verdade? Tem muita gente, às vezes a causa do sofrimento da gente está muito também no outro, né? Em ver alguém que a gente ama sofrendo, ou ver alguém que a gente ama dando cabeçada, repetindo uma lição que não deveria estar mais repetindo. E aí a gente sofre pra caramba em relação àquilo, mas você já parou para pensar que aquela pessoa pode não estar sofrendo tanto quanto você? Você pode ter parado para pensar em algum momento que essa pessoa, pelo fato dela não pensar sobre a ação dela, sobre ela não ter um pensamento consciente sobre a ação dela, ela não está sofrendo porque ela não tem consciência do que ela está fazendo? Então, é uma pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente entra em sofrimento pelo outro, né? Porque às vezes o sofrimento daquela pessoa, na verdade, é uma escolha dela. Ela escolheu aquela lição de sofrimento. E não cabe a você, que já alertou, que já questionou, que já ensinou, que já mostrou, que já rezou, continuar insistindo e persistindo em sofrer pelo sofrimento do outro, sendo que ele mesmo, ele não está conseguindo, nem ele pensa, nem ele consegue perceber como um sofrimento. Tudo está muito voltado ao nosso olhar, a forma como a gente percebe as coisas. E às vezes você está sofrendo por algo que não deveria estar sofrendo. Se você já fez o que tinha que fazer e o outro não muda, aceita. Aceita porque ele não está conseguindo pensar sobre a forma como ele está agindo. Aquela pessoa, ela não está conseguindo pensar. Ela vai repetir as ações até que ela um dia realmente se disponha a questionar sobre as ações dela, certo? E aí, cabe a nós também buscar uma consciência maior em relação aos nossos pensamentos, para que as nossas ações sejam ações conscientes, cada vez mais conscientes, e isso a gente vai fazer pelo resto da vida. Não é uma coisa que a gente vai fazer hoje e vai parar amanhã. Porque quando nós temos consciência dos nossos pensamentos, nós podemos evitar atitudes que venham a nos machucar e a machucar também outras pessoas. A gente passa a agir de forma mais consciente e menos impulsiva, tá? E aí você precisa agora refletir sobre como que você está escolhendo os pensamentos que você faz na tua cabeça. Quais os pensamentos que você está preso nesse momento e que você precisa se libertar? Tem coisas na vida que a gente pode mudar e a gente deve mudar, mas tem coisas que a gente não pode mudar, ou pelo menos agora a gente não pode mudar. E aí cabe a gente a aceitar aquela limitação. Existem limitações que a gente não deveria aceitar porque são limitações que nós mesmos impomos em relação a nós, né? Às vezes a própria espiritualidade está ali mostrando o caminho, ela está ali colocando novas oportunidades na sua vida e você, por limitar a sua forma de pensamento, acaba não aproveitando aquelas oportunidades como deveria aproveitar. Né? Acaba não se esforçando para ampliar o seu positivo, aquilo de bom que você tem. Você fica tão preso naquilo que você não é bom, naquilo que te faz sofrer, ou que você gostaria de mudar, que você não amplia o positivo que você tem. E tudo isso está ligado ao poder da nossa mente. O que nos faz limitar a nossa capacidade mental, a nossa capacidade humana, o nosso raciocínio, a nossa forma de evoluir, é justamente os velhos hábitos, aquilo que já não servem mais para a gente e que já se tornam negativos e nocivos para a gente, e mesmo assim a gente vai alimentando e não faz um esforço de mudança, não faz um esforço que nos ajude e também permita com que a gente seja ajudado. Porque muitas vezes a gente está ali com uma série de guias, uma série de recursos, pessoas que a própria vida coloca no nosso caminho para nos ajudar e a gente não permite ser ajudado. Um grande exemplo disso é, às vezes, a gente está tão negativo em relação a alguma questão na nossa vida que a gente não consegue nem ser ajudado pela própria espiritualidade. Pelo contrário, a gente passa a atrair e a gerar uma série de processos negativos e obsessivos
né? Atraindo seres, atraindo circunstâncias e situações que só venham a prejudicar ainda mais o seu bem-estar, prejudicar, por exemplo, até chega a prejudicar até o seu próprio corpo, né? Existem processos que a gente entra negativos, de culpa, de preocupação, de não aceitação sobre algo que a gente não pode mudar, de sofrimento, de brigas, de discussão, que só atrai coisa ruim pra gente. E tudo isso está ligado ao nosso poder da mente, né? Você precisa entender e despertar para uma realidade de que nós somos os nossos maiores inimigos e os nossos piores inimigos. Nós somos a causa e a solução dos nossos próprios problemas, a grande maioria deles. Então, tudo vai partir da forma como você encara as coisas, a forma de pensar sobre as coisas. Saber utilizar aquilo que nós temos no nosso cérebro como recurso, né? Tanto a nossa razão quanto a nossa intuição. Muitas vezes a nossa intuição ela diz que a gente tem que ir para aquele caminho, que aquele caminho é que vai trazer a nossa realização pessoal, o que a gente deve fazer, mas muitas vezes a gente não questiona como é a melhor forma de chegar até ali. Cabe à nossa razão dizer isso, né? É questionar, analisar, trazer para o mundo objetivo, para a matéria, criar etapas que possam ser cumpridas, né? Trabalhar com prazos, treinar nossa mente, ser persistente, escolher novos caminhos. Tem gente que fica batendo ali na mesma tecla sem refletir sobre quais são as novas possibilidades que eu tenho para chegar nesse caminho que eu quero. E aí, por nunca conseguir naquele mesmo caminho que está indo, entra em sofrimento. Mas por que está entrando em sofrimento? Porque não está ampliando a sua mente para questionar, raciocinar sobre a melhor forma de chegar naquele caminho que ela quer. E aí acaba dando murro em ponta de faca. E aí constrói, dá espaços, destrói, dá espaços. A gente faz isso com a gente mesmo. E aí a gente vai começar a entrar um pouquinho aqui agora no significado da carta literal, né? Nós já abordamos muitos assuntos aqui que estão ligados diretamente ao poder e à energia dessa carta. E aí eu vou trazer agora, de forma mais objetiva, o que a gente vai tratar sobre o significado dela para a gente poder fazer um resumo, tá? Acerca desse tema de hoje. A carta do chicote, ela é a carta 11, que fala justamente sobre a força que nos conduz para a realização dos nossos sonhos e projetos, né? O poder da nossa mente, o poder repetitivo, né? Que a gente pode ter, eu diria, o poder de realizar sobre algo, que quando gera uma repetição e gera uma ansiedade, ele passa a gerar um sofrimento, um autoflagelo, já passa a ser uma contrariedade, né? Então, utilizar o lado positivo do nosso cérebro ao nosso favor. E aí ter cuidado e perceber, ter percepção sobre os pensamentos que já nos levam para o lado do sofrimento, que é o lado oposto que essa carta traz em sua dualidade, certo? Então, quando a gente fala sobre a carta do chicote, algumas palavras vêm à mente. Então, poder, garra, magia do pensamento, né? Uma energia que você vai aplicar em algo para que a gente possa estar fazendo acontecer, né? Foco, é uma carta também que fala muito sobre foco, né? E aí, dentro dessa dinâmica de dualidade, a gente tem aqui algumas questões negativas que já foram faladas também durante o nosso vídeo, que é o quê? Olha, tenha cautela com os seus pensamentos, as suas palavras e atitudes. O chicote ele fala muito sobre as palavras ditas para ferir o outro. Né? A culpa também sobre algo que você não consegue sair ou alguma situação que você não consegue resolver ou sobre um passado que você não consegue perdoar. Então, o chicote, ele traz essa conotação da culpa muito forte também, né? Do castigo, né? Do autoflagelo, a pessoa que se autoflagela o tempo inteiro por uma questão que ela não consegue resolver e ela também não busca uma ajuda para resolver. Muitas vezes, a gente, para sair de uma situação difícil, a gente precisa pedir uma ajuda, né? Então,
O chicote também pode significar uma magia enviada por outra pessoa quando ela está em determinados pontos de jogadas, tá? Mas aí vai depender muito de como que essa carta ela vai sair em conjunto com outras cartas, dependendo das perguntas que você vai estar fazendo, mas isso não é sempre. Na grande maioria das vezes, o chicote ele representa uma energia negativa implantada e gerada por nós mesmos. Demandas que nós mesmos criamos para a gente através da nossa baixa vibração, da nossa própria energia pessoal. Daí vem a grande questão: orai e vigiai. Não adianta a gente fazer as nossas orações, não adianta a gente tomar banho de ervas, não adianta a gente cantarolar, se os nossos pensamentos eles estão repetitivos e voltados para questões negativas. E quando a gente fala sobre isso, a gente também volta lá para todos os nossos medos, as nossas inseguranças. Existem circunstâncias em que a gente vive que ativam em nós essas questões mal resolvidas, esses medos, né? E isso faz com que a gente reaja de uma forma muito negativa. Então, quando a gente vigia os nossos pensamentos e a gente percebe que a gente está entrando naquele ritmo, cabe a nós agora a consciência de mudar o foco dessa situação, né? Então, como conselho, essa carta ela vem trazer aqui a utilização do seu poder mental para alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, né? Também fala para você ter cuidados com pensamentos repetitivos, né? Buscar se colocar em situação, não se colocasse em situação de autoflagelo, né? De culpa, né? De sacrifício, né? De autossacrifício, pensamentos negativos e utilizar o seu poder pessoal ao seu favor. Usar sua força a seu favor, o seu poder de realização, ser persistente, né? Ter ações persistentes para alcançar aquilo que você quer. E aí está totalmente ligado para a criação de novos hábitos. O chicote ele vem pedir que você treine a sua mente, que você seja bastante rápido em mudar o foco do seu pensamento quando você perceber que você está indo por um caminho ruim. Em você dar um comando estratégico de mudança para que você possa reagir de uma forma diferente em relação a alguma questão na sua vida. Em que você ative o esforço do seu cérebro para bloquear, né, pensamentos negativos e formar novos hábitos. Você tem que entender que para a gente poder formar novos hábitos, a gente vai precisar repetir quantas vezes forem necessárias até que aquilo vire um hábito, né? Então, para que aquilo se integre à sua nova maneira de pensar. Então, para isso a gente pode se utilizar de vários artifícios, desde a incrementar novos conhecimentos, né? A gente aprender uma maneira nova sobre aquele sentimento que a gente está vivendo, aprender sobre o que significa, de onde ele vem, né? Como que a gente pode transformar ele, né? Se for um hábito ruim, que você crie um novo hábito, que você se coloque a aprender coisas novas, porque senão sempre você vai estar drenando a sua própria energia. Isso pode te levar a ter sintomas físicos de desgastes muito grande. Então, que você perceba a importância de você vigiar os seus pensamentos, de você questionar e perceber como que estão os meus pensamentos agora. Será que eu estou falando sem pensar para ferir ou ferindo sem pensar? Na hora que a gente pensa, a gente reflete, a gente evita dizer certas coisas. Quando a gente fala sem pensar e a gente não raciocina sobre aquilo que a gente está dizendo, muito provavelmente a gente pode estar ferindo e causando um estrago muito grande, de repente em uma situação, em uma relação. E existe aquele ditado que diz assim, existe aquele ditado que diz que palavras ditas jamais esquecidas. Né? Então, que a gente possa cuidar aí desses aspectos que essa carta traz. Eu busquei ser bastante profunda em relação ao significado dela, porque é importante que a gente desperte para isso e entenda a importância e o poder que a gente tem de realização em relação às nossas mentes, a escolha dos nossos pensamentos,
o nosso poder de evolução mental que está em nossas mãos, né? Porque nós nascemos para exercer a nossa divindade e a nossa dualidade com harmonia e aprender com essas questões negativas que nos podem ser um grande trampolim para que a gente possa experimentar e vivenciar aprendizados que vão ser ricos para nós mesmos e também para as outras pessoas na nossa vida. Então é isso que eu tinha para trazer em relação a essa carta. Foi uma reflexão bastante profunda. Se por acaso vocês não entenderem, volta, escuta de novo, reflete sobre isso. Se você está passando por uma situação assim, né, que você busque se ajudar, se permita ser ajudado para que novos pensamentos, novas formas de pensar sejam criadas na sua mente e que você se liberte de tudo aquilo que te faz sofrer, de tudo aquilo que te faz levar ao autoflagelo, à culpa, né? Escolha novas formas de agir. Você tem esse poder. Você tem o poder de agora determinar uma nova maneira de agir em relação a algo que hoje te faz sofrer. A forma como você encara esses problemas faz total diferença, tem total diferença para a maneira como você vai se sentir a partir de hoje, né? E requer treino, requer persistência do chicote, requer poder mental, exercício e esforço. Então, que vocês possam realmente fazer essa reflexão entre aquilo o que é que eu tenho de negativo, o que é que está hoje minando a minha energia em relação aos meus pensamentos. E aí agora, o que é que eu tenho de positivo? O que é que eu tenho de bom para que eu possa combater esses pensamentos negativos? Se apegue a essas coisas boas e desenvolva novos hábitos, né? Essa é a grande chave do poder mental para que a gente possa aí transformar essa energia em algo positivo para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que nos acompanham e nos rodeiam. Um grande beijo no seu coração, que os divinos pais e mães orixás possam nesse momento ampliar a sua percepção mental, que nosso pai Obalu Aê, ele possa estar curando a sua mente de todos os pensamentos negativos, que nosso pai Oxumaré, o Senhor dos ciclos, possa renovar os ciclos de pensamentos da sua mente, para que você saia dos ciclos viciosos de estagnação, mas que você possa renovar os vossos ciclos mentais e que neste momento minha mãe Yansan possa também direcionar os seus pensamentos em prol do seu bem, em prol do bem comum, em prol da construção e da evolução da sua vida. Que assim seja, que assim se faça e assim será.